falar com você nessa reunião de hoje? Hoje eu quero falar contigo sobre qual é o nosso maior inimigo. É sobre isso que eu vou falar com você. Qual é o nosso maior inimigo? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa vai dizer, pastor, o nosso maior inimigo é o diabo. Eu sei que o diabo é o adversário, o diabo é um inimigo que temos, mas hoje eu não vou falar sobre o diabo. Hoje eu vim aqui falar para você que o nosso maior inimigo é a nossa vontade. Esse vai ser o seu maior adversário praticamente a sua caminhada inteira como cristão. E é algo que você vai ter que procurar vencer todos os dias. A nossa vontade. Esse é o meu maior inimigo. Porque quando eu vou atrás da minha vontade, eu saio do propósito, do plano e da vontade de Deus. Tudo que pode estar acontecendo hoje de errado na nossa vida é porque em algum ponto da nossa caminhada com Deus, nós saímos da plena vontade dele. Porque tudo que é da vontade de Deus para nós é bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo que está acontecendo de errado, de ruim, que não está dando certo na nossa vida, pode ser por quê? Porque em algum ponto, em algum momento, eu tomei a decisão de fazer a minha vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Um dos nossos maiores inimigos é esse, é a minha vontade. E eu vou ter que lutar a vida inteira para vencer a minha vontade e fazer a de Deus. Porque normalmente a vontade de Deus, em alguns momentos, casos da nossa vida, ela não vai nos agradar. Não vai ser o que nós gostaríamos. A nossa carne vai querer algo, mas eu tenho que aprender que o meu maior inimigo é a minha vontade e eu preciso me vencer. É por isso que Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, o que Jesus disse? Tome a sua cruz. E muitos cristãos na caminhada deixaram a cruz para trás. E eles vivem mais a vontade deles do que a vontade de Deus. Tem muito crente que deixou a cruz para trás, não carrega mais a cruz. A cruz é um instrumento de morte. Por que eu tenho que tomar minha cruz? Para que todas as vezes que o meu eu, a minha vontade, o meu desejo querer se sobressair, eu crucifico o meu eu, a minha vontade, para fazer a de Deus. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E esse vai ser o maior trabalho, se negar, deixar de fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Esse vai ser o seu maior inimigo. Às vezes não é nem o diabo, é a nossa vontade. E eu vou ter que aprender a crucificar a minha vontade, a minha carne, o meu eu. E essa é a batalha que os cristãos mais estão perdendo. A batalha contra a vontade deles. É a batalha que eles mais perdem na vida, é a luta contra a própria vontade deles. Porque às vezes a pessoa diz, é o meu sonho, é o meu plano, é o meu desejo, é a minha vontade, é o meu projeto. Ok, mas e a vontade de Deus? O que Deus quer? Ah, mas é o que eu quis, é o que eu orei, é o que eu pedi. Ou seja, é o eu e a vontade de quem? De Deus. Então esse vai ser o meu maior adversário, vencer a minha vontade. Quando alguém faz um mal para nós, qual é a vontade que a gente tem? De se vingar. Agora eu vou ter que fazer uma escolha, ou eu faço a minha vontade que é me vingar, ou eu faço a vontade de quem? De Deus. E Deus diz que eu preciso perdoar. Eu tenho que amar o meu inimigo, orar por quem me maltrata e me persegue. A minha vontade é ir lá e dar o troco, fazer pior para essa pessoa. Só que a Bíblia diz, não devolva o mal, mas vença o mal com o quê? E às vezes eu vou ter que crucificar a minha carne, porque pastor, a minha vontade era isso. Esse é o maior inimigo, sua vontade. Casa fora da vontade de Deus para você ver. O que você vai acontecer? Pastor, se eu casar fora da vontade de Deus, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Tu tá ralado. É só isso, tu tá ralado se tu casar fora da vontade de Deus. Por que eu tô ralado, pastor? Porque o casamento para Deus deveria ser um só. Você amarrou uma corrente, uma algema e você jogou a chave no mar. Pastor, se eu casei com uma mala, o problema é teu, vai carregar pro resto da vida. Não, é brincadeira. Não sei, é para ficar brincando com você, mas você vai ter que carregar essa mala. Pastor, e agora? Não, a Bíblia diz que até que a morte ou se houver adultério, né, da parte, aí eu posso me separar dela.
Mas se eu quiser perdoar, eu posso perdoar e continuar. Faça algo que está... Olá para você que vai assistir esse vídeo agora no meu canal. Seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Que Deus te abençoe. Pode ter certeza, essa mensagem vai falar com você. Não esquece de curtir esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Todas as vezes que chegar um vídeo novo, você vai ser notificado para poder assistir. Que Deus abençoe. Boa mensagem. Faça algo que está fora da vontade de Deus na sua vida. É ruim. Mas a maioria dos cristãos está perdendo a batalha para viver a sua vontade. Nós vivemos a nossa vontade. O culto tem que ser como eu gosto. O louvor tem que ser como eu gosto. Mas o culto não é para mim, o louvor não é para mim, o louvor é para quem? Essa é a pergunta. A gente veio na igreja para fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de quem? Porque a pessoa diz, tu gostou do culto, mas como assim o culto não é para ti? Que tu quer perguntando se tu gostou ou não? O culto não é para mim, o culto era para quem? Tu gostou da palavra hoje? Mas quem vê a palavra é para te agradar? A palavra é a vontade de quem? Então a gente tem que matar a nossa vontade. Você já viu como a gente ainda está muito com a nossa vontade viva? Eu não gostei do culto, não gostei da palavra, não gostei da igreja, não gostei do pastor, não gostei disso. Mas tu está aqui para fazer a tua vontade? Esse é o maior inimigo. Qual é o maior inimigo? A nossa? E é o que a gente vai precisar destruir. Matar, aniquilar, vencer a nossa carne, a nossa vontade, porque a nossa vontade vai nos tirar da vontade de Deus, a nossa carne vai nos levar para longe do Senhor, e nós precisamos vencer a nossa vontade. Por que a pessoa cai no pecado? O Tiago, na carta dele, falou que o pecado, ele vem, a pessoa peca quando ela é seduzida e engodada. O Tiago fala bem assim, pela sua própria concupiscência. Sabe o que é concupiscência? A minha própria vontade. Então ele está dizendo que quando a minha vontade fala mais alto do que a vontade de Deus, ele está dizendo que vai dar luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele diz que vai gerar morte. Então o seu maior inimigo é você. Você precisa vencer a carne aí dentro, a tua vontade aí dentro, os teus desejos aí dentro, para que a gente possa viver e fazer a vontade de quem? De Deus. Por exemplo, para estar aqui na igreja no culto, não veio uma voz no seu ouvido? Tu vai na igreja hoje, tu já foi, por que tu não fica em casa? Para nós estarmos aqui, nós tivemos que vencer o quê? A nossa vontade. Imagina um dia bonito de sol, a pessoa pode estar passeando, indo em qualquer lugar, mas nós tivemos que vencer o quê? A nossa vontade. E nem sempre fazer a vontade de Deus é fácil. Lucas capítulo 22, nós vamos começar falando sobre o Senhor Jesus. E eu quero que você preste muita atenção no que vamos ler aqui. Você lembra que Jesus, a Bíblia diz que antes de ser crucificado, ele foi até o Getsemane orar. Por que ele foi até o Getsemane orar? Porque ele sabia qual era a vontade de Deus, que ele morresse na cruz. Mas provavelmente estava contrariando a vontade dele. Alguém aqui quer sofrer? Quem é que quer sofrer aí? Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Só que a vontade de Deus ia trazer para Jesus dor e o quê? Sofrimento, porque ele teria que morrer na cruz, a dor deveria ser insuportável. Então ele foi orar, porque talvez não era a vontade dele, mas ele matou a carne dele e fez a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele fala assim, que Jesus era Deus, mas ele não quis ser igual a Deus, e ele aniquilou-se a si mesmo. A Bíblia diz, tomando a forma de servo. Ou seja, o que aniquilou? Jesus teve que fazer o que a maioria não faz. Ele teve que vencer a vontade dele e deixar de ser igual a Deus e se tornar um servo. O servo não tem vontade, o servo obedece. Então ele teve que vencer a vontade de quem? Dele. Ele teve que aniquilar a si mesmo. Ele teve que vencer a própria vontade dele. Vamos ler com o pastor? Aí diz Lucas capítulo 22. Eu quero que você leia comigo o versículo 41. Olha o que diz aqui, Lucas 22, versículo 41. O que diz a Bíblia Sagrada? Todo mundo junto? E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, o que Jesus fazia? É uma coisa que a gente vai ter que começar a fazer. Senão a nossa carne vai nos vencer. Jesus orava. Para que ele orava? Para vencer o quê? Ele mesmo. Agora olha a oração dele dizendo, vamos lá, todo mundo junto, pegue sua caneta. Pai, o que diz a Bíblia, pessoal? Se queres, passa de mim o quê?
O que é este cálice? Este cálice era o que ele teria que passar. A vontade de Deus traria dor, traria sofrimento, porque a vontade de Deus era a cruz. E Jesus, sendo Deus, ele é aquele que já viu o dia de amanhã. Deus é o único que já enxergou o futuro. Então ele sabia tudo que ele teria que passar. E que num corpo humano, de carne e osso, era algo bem difícil. Então quando ele ora, ele está dizendo: Senhor, se tiver outra forma de salvar a humanidade sem ser a cruz, se existe outra maneira sem ser esse sofrimento, passa de mim então, Senhor. Se for possível, se existe outra maneira. Aí ele vai orar: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Agora pega a caneta e anote a oração que vai destravar a sua vida. Quem é que quer ter uma vida abençoada, diga amém. Então anota agora, pega aí. Essa aqui você tem que sempre falar isso aqui na sua oração. Final do versículo, o que ele falou? Todo mundo, vamos lá em voz alta com o pastor. Todavia, quero ouvir você, vamos lá. Não se faça a minha vontade, mas o quê? Mas a tua. Então olha a oração. Jesus estava dizendo: Senhor, por mim, se fosse possível, não ir para a cruz, seria melhor. Só que eu quero dizer para o Senhor que eu vou vencer a minha vontade. A minha vontade não era ir para a cruz, mas eu quero dizer para você que eu vou me vencer. Todavia, Senhor, se desse para mim não ir para a cruz, eu não ia, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de quem? Essa é a oração que nós temos que começar a fazer. Mas eu quero fazer isso na minha vida, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, aquilo outro, quero fazer. Ok, mas qual é a vontade de Deus? O que Deus quer? Mas eu não gostei do chefe, eu vou pedir demissão desse trabalho. É a tua vontade. Mas tu perguntou para Deus se Ele quer que tu saia? Você perguntou para Deus? Mas aquele lá tem mais benefícios, é mais vantajoso. É a minha vontade. Mas eu perguntei para Deus qual é a dele? A minha vontade é... Esse é o problema das pessoas, que nós ainda muitas vezes não vencemos a nossa vontade. Eu conheci muita gente boa que às vezes abandonou até a obra, porque chegou um ponto na vida da pessoa que a pessoa queria fazer a vontade de quem? Quando eu estou na minha vontade, eu quero escolher o lugar, eu quero escolher a função, é porque eu quero fazer a minha vontade. Amém? Agora, quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu não escolho lugar, eu não escolho função, eu não escolho cargo, porque eu quero fazer a vontade de quem? Isso tem que estar no nosso coração. Às vezes você diz: fulano, você vai ser um obreiro. Glória a Deus, eu vou pegar o microfone, vou abrir o culto, vou tocar, vou cantar, vou fazer isso, fazer aquilo. Tá bom, agora você vai limpar o banheiro. Não, isso aí eu não quero. Ou seja, a pessoa quer fazer o quê? A minha vontade, mas não a vontade de quem? E a gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus. Esse vai ser o nosso maior inimigo. A nossa vontade. Não, deixa eu lá na minha casinha, no meu cantinho, eu crio meus filhos. Numa cidade boa para me criar os meus filhos. Essa é a tua vontade. Qual é a de Deus? Esse vai ser o nosso inimigo. Jesus disse: Pai, se desse para mim não ir para a cruz, eu não ia. Mas todavia, eu não quero fazer a minha vontade, mas o quê? A tua. Então nós temos vontade de muitas coisas. Quem é que tem sonhos aqui? Você tem sonhos ou não tem? Quem é que tem projetos para a sua vida? Você tem planos ou não tem? Agora, todo mundo tem planos, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem muitos desejos para a sua vida. Só que a maioria vai contra a palavra. Ou eu seguro a minha vontade, ou eu vou colher frutos ruins. Se eu decidir viver a minha vontade, eu vou colher frutos ruins da minha vontade. Depois não adianta botar a culpa no João, na Maria, no José, no pastor, na igreja, no Joaquim, na Mariazinha. Por que está acontecendo isso? Porque um dia eu decidi viver a minha vontade. Então eu vou colher esse fruto da minha vontade. Então, a minha vontade ou a de Deus? É isso que eu vou ter que começar a me perguntar. Jesus fez a oração que nós temos que sempre fazer. Senhor, o meu plano é esse. Contudo, não seja feita a minha vontade. O meu desejo é tal, mas não seja feita a minha vontade. E nem todo mundo está disposto a fazer a vontade de Deus. Eu falava na outra reunião aqui sobre o apóstolo Paulo. Jesus tinha 12 discípulos. Tinha 12 ou não tinha 12?
Mas ele não chamou nenhum dos 12 para fazer uma missão. Que missão era? Ir a uma cidade e salvar um homem que era o carcereiro, que cuidava da prisão daquela cidade. Para essa missão tinha que ser um servo fiel. Não pôde chamar nenhum dos 12. Chamou Paulo e Silas. Por quê, pastor? Porque eles iriam apanhar, iriam ser injustiçados. E nem todo mundo aguenta. Quando começa a vir as pancadas e a injustiça, às vezes a pessoa sai da vontade de Deus e vai fazer o quê? A gente chuta o balde, larga tudo e eu vou viver minha vida. Ou seja, vou fazer minha vontade. O Paulo foi preso, chicoteado, ferido, envergonhado na frente de todo mundo na praça pública, injustiçado, jogado numa prisão. Qual foi a oração que o Paulo fez? Para que Deus abrisse a porta da prisão e tirasse ele de lá. Olha como é que um verdadeiro servo reage. Deus respondeu à oração do Paulo. E o que Deus fez? Deus abriu a porta da prisão. Mas a minha pergunta é, quando Deus abriu a porta, o Paulo saiu correndo? Não importa se Deus respondeu a tua oração. Você tem que obedecer à palavra de Deus e à vontade dele. O Paulo ficou dentro da prisão, porque esse é o verdadeiro servo e a verdadeira serva. Enquanto aquele que me botou na prisão não vier daqui para me tirar, eu jamais desrespeito as autoridades. Não importa se Deus abriu a porta e me ouviu, eu tenho que respeitar as autoridades. Só quando aqueles que botaram ele na prisão foram lá e abriram a porta para ele sair, foi que ele saiu. Mesmo Deus abrindo a porta, ele continuou parado. Dependendo do servo, saía correndo. Ô glória, Deus abriu a porta, respondeu a minha oração. Isso é a resposta, estou indo embora. O carcereiro ia se matar. E Deus não mandou ele lá para o carcereiro se matar, mas para salvar quem? O carcereiro. E é verdade, o Paulo salvou o carcereiro e toda a família do carcereiro. É fácil fazer a vontade de Deus? Às vezes não é. Olha o que o Paulo teve que enfrentar para fazer a vontade de Deus. Apanhou, foi envergonhado na praça, injustiçado. Agora a gente tem que aprender a fazer essa oração de Jesus. Senhor, a minha vontade é tal, mas eu não quero que seja feita a minha, eu quero que seja feita o quê? A tua. Não peça para sair. O que você está passando? Às vezes a gente foge da vontade de Deus e a gente pede para sair. Quando você pede para sair, você está fazendo a tua vontade ou a de Deus? A tua. Porque às vezes Deus não queria que você saísse. Deus não queria que você pedisse para sair. Às vezes eu estou fugindo da vontade de Deus. Porque eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei de não sei o quê. Eu estou fugindo da vontade de Deus. Vai até o fim, aguenta firme. Olha para o irmão do lado e diga, às vezes não é fácil. Mas eu não vou fugir da vontade de quem? Não fuja, meu irmão, às vezes não é fácil. Às vezes a gente passa por cada uma, mas não fuja. Faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agora, se eu decidir fazer a minha vontade, eu vou colher os frutos da minha vontade. Não adianta botar a culpa em ninguém depois. Porque tudo que está acontecendo foram escolhas que eu fiz na vida. De fazer a minha vontade ou a vontade de quem? De Deus. Vamos fazer a dele. Lucas capítulo 18. Vou te mostrar um homem que descobriu a vontade de Deus para a vida dele. Lucas 18. Mas ele não fez a vontade de Deus. Ele descobriu qual era, só não fez ela. Então que a gente saia daqui para fazer a vontade de Deus. É fácil? Nem sempre. Nem sempre é fácil. Nem sempre será o que nos agrada, mas será o que vai trazer os maiores benefícios para você. Então temos que buscar vencer a nossa carne. O maior inimigo talvez não seja nem o diabo, seja o seu eu, a sua vontade, o seu ego, a sua carne. Essa é a maior batalha que a gente tem, vencer a nós mesmos. Vamos lá? Todos acharam? Lucas capítulo 18, versículo 18, leia comigo. Olha o que diz a Bíblia. E perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. 21. E disse ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, Jesus disse, o que Jesus disse para ele? Todo mundo, o que Jesus disse? Ainda te falta uma... Irmão, presta atenção que eu vou te falar. Esse jovem era rico. Tinha muitas propriedades, muitos servos, muito dinheiro.
muitas pessoas para servi-lo. Ele tinha tudo o que ele quisesse, mas dentro dele, ele se sentia vazio. Porque ele sabia que na vida dele ainda faltava alguma coisa. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, a gente pode dar risada, pode passear, pode se divertir, pode ir para cá e para lá, a gente pode fazer várias coisas. Mas lá no fundo, nós sentimos que está faltando alguma coisa para nós. E ele chegou em Jesus dizendo: Senhor, está me faltando, o que me falta aí, Jesus? Jesus falou a verdade para ele, já vou te mostrar o que Jesus falou. Nem sempre a verdade vai nos agradar, mas Jesus falou a verdade. Irmão, às vezes, a gente tem tudo na vida, mas sente que está faltando algo, porque às vezes estamos fora da vontade de quem? Ele era uma pessoa boa, ele guardava os mandamentos, Jesus gostou dele, só que Jesus sabia que ele não estava na vontade de Deus. Às vezes nós somos bons cristãos, frequentamos os cultos, somos obedientes aos mandamentos, não estamos fazendo alguma coisa contrária àqueles mandamentos lá, e só que às vezes ainda está faltando algo. Estamos vivendo até hoje a nossa vontade e estamos fora da vontade de quem? E ele estava se dando bem, ele estava ganhando muito dinheiro. Talvez ele pensou: eu estou na vontade de Deus, que eu estou ganhando dinheiro, está dando certo. Andar fora da vontade de Deus, quem disse que às vezes vai dar errado? Às vezes agora, a curto prazo, vai tudo dar certo, mesmo fora da vontade de Deus. Você vai até aplaudir, vai dar glória, dizer obrigado, mas às vezes eu estou fora. Lá no longo prazo é que a gente vai perceber que andou fora da vontade de Deus. Ele era uma boa pessoa, só que estava faltando algo na vida dele. Lê comigo, vamos lá, versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Ele sabia disso. Você já viu que tem gente rica que tem tudo e se mata? Quem já ouviu falar disso? A pessoa tem tudo, mas ela se mata. Por que ela se matou? Porque ela sentia que faltava e ela não sabia o que era. Está fora da vontade de Deus. Agora vamos lá. Vende tudo que você tem, reparte pelos pobres, terá um tesouro no céu. Depois, o que Jesus disse para ele? Vem e segue. Meu irmão, pode ler isso na Bíblia. Eu já li a Bíblia inteira várias vezes. Se você fizer um estudo minucioso de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que todas as vezes que Jesus olhou para alguém e disse: vem e me segue, virou apóstolo, discípulo ou alguém que andou muito perto de Jesus e fez a obra. Em outras palavras, esse jovem tinha um chamado. Por isso que ele se sentia vazio. Porque não adiantava ele ter dinheiro, ter posse, ter tudo, se ele não estava cumprindo a vontade de Deus. E quando estamos fora da vontade de Deus, parece que falta algo na nossa vida. Agora, quando você se encontra no propósito da sua vida, naquilo que Deus te chamou para fazer, você se sente realizado. Vou dar exemplo, tem gente que nasceu para ser professor. E há uma diferença entre professor e professor. Tem gente que está ali, não sei, por algum motivo, não sei pelo quê, dá aquela aula mais ou menos. Mas aquele que nasceu para ser professor, você vê a diferença. Ele não está pelo salário, porque a pessoa faz muito. Você nota que o professor trata os alunos diferente, ele age diferente. É a mesma coisa médico e médico. Tem aquele que está ali só pelo dinheiro. Às vezes o pai fez, é porque o pai pagou, é o dinheiro. Você entra lá, ele nem olha para a tua cara, te atende em 5 minutos, te dá uma receita e te manda embora. E tem o outro, que tu está pagando às vezes mais barato ainda a consulta. E ele fica horas contigo conversando e perguntando. Você vê a diferença de quem nasceu e tem prazer no que faz e quem está pelo dinheiro. Assim em qualquer lugar. Você vai na padaria, está lá o padeiro, ele fez o pão, ele tem prazer que você coma o pão e diga que o pão dele é bom. E não sei, não, ele bota os mesmos ingredientes, mas acho que é o amor que ele tem. E tem o outro que tu chega e ele diz: o que é que tu quer? Né? Tu chega na padaria, ele olha para tua cara, já meio estúpido de manhã cedo, já acorda com o pé esquerdo, não gosta do que faz. Tem aquela pessoa que não adianta, ela não está fazendo. Tudo na vida é assim. Tem aquele que você vê, poxa, esse nasceu para fazer o que faz, isso aí tem prazer de fazer, sabe? É a mesma coisa a pessoa que nasceu para fazer a obra, ela tem prazer de estar na casa de Deus, tem prazer de estar na igreja, tem prazer de estar lá servindo a Deus. Tem diferença, você vê o jeito da pessoa que ela se encontrou, está na vontade de Deus. Aí diz aqui, Jesus disse para ele, depois vem e faz o quê? Me siga. Talvez ele tinha um chamado, talvez Deus escolheu ele para fazer a obra. Ele descobriu qual era a vontade de Deus, só que ele fez uma escolha.
versículo de número 23. Mas ouvindo ele isso, o que a Bíblia diz? Ele ficou como? Porque nem sempre a vontade de Deus vai nos agradar. Nem sempre o que Deus quer é o que eu quero, é o meu sonho, é o meu plano. Você vê que ele ficou chateado com a palavra que Jesus deu para ele. Presta atenção. A palavra que mais te incomoda é o que você precisa para fazer a vontade de Deus. Aquele culto que você vem e o pastor prega a palavra, parece que o chapéu serviu para você. É o que está faltando para você ser salvo. Aquilo que mais me irrita, aquela palavra que às vezes me contraria, me incomoda, que o pastor prega, dá até vontade de ir embora da igreja. É aquilo que está me faltando. Porque o que Jesus falou para ele foi a verdade. Era o que faltava para ele. E ele sabia que faltava uma coisa. Só que ele fez uma escolha. Porque a Bíblia diz que ele virou as costas. E ele fez o quê? Ele foi embora. Qual foi a escolha dele? Fazer a vontade de Deus ou a vontade dele? A vontade dele. Agora leia a Bíblia. Qual é o nome dele? Aonde que ele aparece de novo na Bíblia? Ele se apagou. Porque um dia ele tomou uma decisão. Ele descobriu qual era a vontade de Deus. Mas ele resolveu deixar a vontade de Deus de lado e fazer o quê? A dele. Ele resolveu fazer a dele. Continuou com o dinheiro, continuou com isso, com aquilo. No último dia, a gente não sabe o que deve ter acontecido. Mas então, nem sempre a vontade de Deus vai me agradar. Vamos no Salmo 126. Ele descobriu qual era a vontade de Deus, mas ele resolveu fazer a dele. E esse é o cuidado que você vai ter que ter. Sua maior luta é contra a sua vontade, contra a sua carne, contra o seu eu. É, sua maior luta. A Bíblia diz que a esposa tem que ser boa esposa, tem que ser sábia. Às vezes não é a sua vontade, pastor. Minha vontade era chutar o balde, deixar a pia encher de louça, né? Deixar o cesto lá ficar cheio de roupa, olhar para todo mundo e dizer, te vira. Essa é a tua vontade, mas nós temos que fazer a vontade de quem? De Deus, né? Pastor, quando eu olho para aquela pia, eu penso, Jesus, só por tua vontade mesmo, porque pela minha eu não lavava isso aqui. Que ninguém colabora nessa casa. Mas eu tenho que fazer a vontade de quem? De Deus. Vamos lá, Salmo 126. Então a gente tem que fazer a vontade de Deus. Vamos lá, Salmo 126. Aí diz o versículo de número 5, todo mundo junto, vamos lá. Primeira parte, pessoal, Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas, eles cegarão com alegria. Semeie, faça a vontade de Deus, mesmo com lágrimas. Por que com lágrimas? Porque às vezes aquilo não é a minha vontade, eu não queria estar fazendo aquilo, mas eu estou fazendo porque Deus mandou. Eu não queria estar devolvendo o bem, eu queria estar me vingando. Eu não queria dar comida e dar bebida para aquele que me prejudicou, mas Jesus mandou, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Você vai amontoar braço sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará, diz a Bíblia. Não era minha vontade, pastor, minha vontade era dar um pão com um granuladinho rosa de recheio. Toma, querido, come. Não, essa é a minha vontade, mas eu não posso fazer a minha, eu tenho que fazer a vontade de quem? Então, às vezes, eu vou fazer a vontade de Deus com lágrimas, porque eu vou ter que quebrar minha carne, quebrar minha vontade. Eu vou ter que me vencer. Esse é o maior inimigo, a minha vontade. Eu vou ter que me vencer, às vezes eu vou fazer aquilo com lágrimas. Mas a Bíblia diz que se eu semear com lágrimas, eu vou colher com o quê? Eu vou colher. Versículo 6, leia de novo. Como é que diz? E aquele que leva, o que ele leva, pessoal? A preciosa semente é a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, andando e fazendo o quê? Porque às vezes não é fácil fazer a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus vai me contrariar. Eu queria orar para Deus jogar um raio na vizinha, porque ela só me incomoda. Mas eu vou ter que orar para que Deus abençoe ela. Porque Ele mandou eu orar por quem me maltrata. Então às vezes não é fácil fazer a vontade de Deus, porque eu vou ter que quebrar minha carne. Só que a Bíblia diz, andando e chorando. O que diz no final? Ele voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus. Irmão, faça a vontade de Deus, você vai colher. Porque ela é boa, perfeita. Tudo vai dar certo na sua vida. E nós só se sentimos realizados quando vivemos na vontade de Deus. A minha vontade vai me levar para longe. Vai me fazer desistir do plano que Deus tem para mim. Vai fazer eu abandonar o meu chamado. Vai fazer me abandonar a vontade de Deus. Isso é a minha vontade. E eu vou ter que ser firme, forte, para ir até o fim, fazendo a vontade de quem? De Deus.
É isso que a gente tem que entender. Temos que vencer o nosso eu. Ah, minha vontade era isso, era aquilo. Ok, mas eu tenho que fazer a de Deus, não a minha. E esse é o seu inimigo. A pergunta é: você já venceu a sua vontade? Ou até hoje você vive para fazer a sua vontade? Gálatas capítulo 2. Você já venceu a sua vontade? Ou ainda não? Você ainda vive para fazer a sua vontade? Então esse vai ser um inimigo que nós temos que vencer. O nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo. Ah, eu quero tal coisa, eu quero tal outra. Se deixa pela nossa vontade, a gente come só o que não presta. E aonde que a gente vai parar? Daqui a um tempo tem um problema. Então, para a gente ter uma vida boa, muitas vezes nós temos que vencer a nossa vontade. Todo mundo aqui tem vontade de acordar às 5 da manhã para fazer exercício? Não, mas a gente tem que vencer a nossa vontade. Porque nem sempre a minha vontade é boa. Às vezes a minha vontade me leva para um caminho ruim. Gálatas capítulo 2. Todos acharam? Vamos lá. É a mesma coisa que quem via na igreja. Pastor, tem gente aqui que talvez tinha um vício, bebia, fumava. Para você abandonar o vício, você teve que vencer o quê? A tua vontade. Porque a tua carne queria continuar fazendo aquelas coisas, mas eu aprendi na palavra que aquilo não agrada a quem? Então eu tive que vencer a minha vontade. É fácil? Nem sempre. Não é impossível. Gálatas 2, versículo 20. E a pergunta que eu faço é: você já venceu esse inimigo? Você já venceu a sua vontade? Ou até hoje você vive para fazer a tua vontade? Gálatas 2, versículo 20. Leia com o pastor o 20. Olha o que o Paulo diz. Isso aqui tem que ser o que nós vamos falar. Aqui que está escrito: eu já estou crucificado com Cristo. Agora olha o que diz: e vivo. Marca aí com a tua caneta. O que está escrito aí na tua Bíblia? Não mais eu, mas Cristo vive em... Olha para o irmão do lado, aponta o dedo assim no olho dele e pergunta: quem é que vive aí dentro? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, pessoal. Bate no seu peito e pergunta: quem é que vive aqui? Eu? A minha vontade? Ou é Cristo que vive em mim? Nós já vencemos a nós mesmos? Esse é o maior inimigo. Quando você vencer a sua vontade, vai ser fichinha vencer qualquer coisa que o diabo te apresentar. Porque o diabo trabalha em cima da concupiscência, da vontade da carne. Quando eu vencer a minha carne, vencer a mim mesmo, vai ser fichinha vencer qualquer coisa que o inimigo vai trazer. Agora, enquanto eu não vencer a minha vontade, às vezes eu vou perder. E eu não estou perdendo nem para o diabo, nem para ninguém. Eu estou perdendo para a minha vontade. Vamos lá, continua comigo. Aí ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé de quem? Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por quem? Não esqueça, hein? A tua vontade vai te levar para longe de Deus. Não faça ela. Vamos finalizar aqui no livro de Jonas. Você já ouviu falar desse profeta? Você vai a Amós, Obadias, Jonas. Nós vamos terminar aqui a mensagem. E na próxima reunião, eu vou continuar falando com você sobre vencer a nossa carne. Esse é o inimigo que precisa ser derrotado. Fortalecer o espírito e vencer a nossa carne. Gálatas capítulo 1. Todos acharam? O que eu quero falar com você aqui no livro de Jonas? Que todo mundo é servo de Deus até ser contrariado. Todo mundo é servo de Deus enquanto a nossa vontade está sendo feita. E o dia que tem algo que não é a nossa vontade, é aí que nós vamos revelar quem nós somos. O Jonas era servo enquanto Deus dava missões que agradavam ele. O dia que veio uma missão que contrariou ele, o Jonas revelou o que havia dentro do coração dele. Porque ele se levantou, em vez de fazer a vontade de Deus, ele foi fazer o quê? Foi fazer a vontade dele. Então todo mundo é servo, tudo está maravilhoso, até que está me agradando. Mas e o dia que tem algo que não me agrada? Aí a gente vai revelar se realmente somos servos ou se vamos fazer a nossa vontade. Jonas capítulo 1, todos acharam? Olha o que diz o versículo 1, pessoal, todo mundo junto. E veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas, filho de Amitai, dizendo, o que Deus falou para o Jonas? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Faz o que, pessoal? Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até onde?
É a mesma coisa a igreja. O pastor é uma bênção enquanto ele está pregando o que eu gosto. O dia que o pastor prega um negócio que a gente não gosta, eu não gostei do culto hoje. Acho que o pastor acordou com o pé esquerdo hoje. Ou seja, o Jonas estava lá, ele era servo até o momento que Deus fazia a vontade dele. Agora, o dia que Deus disse: Jonas, você vai para Nínive, o Jonas revelou que dentro do coração dele havia rebeldia. Normalmente, quando a gente é contrariado, nós revelamos o que existe dentro do nosso coração. Ah, vou sair dessa igreja, não sei o que. Você está revelando que existe rebeldia dentro de você. É no dia que a gente é contrariado que a gente revela o que existe lá. Se o nosso coração realmente é de servo, amém, Jesus, vou fazer a tua vontade. Ou se queremos fazer a nós. 3, o que o Jonas fez? Leia. E o Jonas, o que ele fez? Ele se levantou, mas se levantou para quê, pessoal? Para fugir diante da face de quem? Ou seja, ele sabia qual era a vontade de Deus, mas ele escolheu fazer o quê? A vontade dele. Ele escolheu: não, eu não vou para lá. Deus quer me mandar para esse lugar, aquela cidade lá. O que eu quero naquela cidade? Sei lá, por exemplo, é um fim de mundo, é não sei o que eu quero nesse lugar, viu? A pessoa está querendo a vontade dela e não a vontade de quem? E é aí que você descobre quem realmente é servo. O servo não tem vontade. Sabe por que a pessoa foge? Porque o eu dela ainda está vivo, não está crucificado. Porque se tivesse, como a gente leu em Gálatas 2, Paulo disse: não vivo mais, quem é que vive? Então aquele dia foi revelado que essa pessoa nunca morreu, ela sempre esteve viva. Mas por que ela seguia a Deus? Enquanto Deus fazia a vontade dela. O dia que Deus parou de fazer a vontade, nós descobrimos que o eu nunca foi crucificado. Porque quando o nosso eu é crucificado, nós vamos fazer a vontade de Deus. Agora vamos lá. Aí ele saiu para fugir, continua comigo. Para Tarsis, e descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem, desceu para dentro dele e parou com eles para Tarsis, de diante da face de quem? Não esqueça que eu vou te falar. Para sair da presença de Deus, tu vai sempre encontrar um navio. Pessoas que vão te aceitar, que vão te abraçar, que vão dizer que te compreendem, que vão dizer que você foi mal interpretado. Você vai sempre achar pessoas que vão te aceitar quando você está indo para longe da vontade de Deus. Você sempre vai achar pessoas e tudo vai cooperar contigo, vai dar certo. A gente, mas está dando certo, então Deus está feliz com isso. Então Deus está abençoando. Não, nem sempre Ele está abençoando. Quando eu quero sair da vontade de Deus, eu vou sempre encontrar um navio. Eu vou sempre encontrar um capitão que está indo para longe, que vai me aceitar. E que eu vou me colocar debaixo da cobertura dele, e cada vez ele vai me levar para mais longe. Eu sempre vou encontrar uma tripulação que vai me abraçar. Por que eles vão me abraçar? Porque eles estão fazendo a mesma coisa que tu. Eles estão indo para longe de Deus. E eu vou sempre encontrar alguém que vai me aceitar, que vai me abraçar, que vai dar um tapinha nas minhas costas, vai dizer: isso aí mesmo, continue. Só que eu estou indo para longe da vontade de quem? Tu vai sempre encontrar companhia. Os dois lados têm companhia. O lado de quem quer fazer a vontade de Deus e o lado de quem quer fazer a sua. Tu sempre vai encontrar, porque dos dois lados sempre tem alguém que vai te abraçar e vai te acompanhar. Agora você tem que fazer uma escolha na vida. Ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Esse é o teu maior inimigo. Temos que fazer o que o Paulo disse: crucificar o nosso eu, para que não viva mais nós, mas que viva em nós Cristo. A minha pergunta para você que está aqui comigo: quem é que vive aí dentro? O teu eu, a tua vontade, ou é Cristo que vive em ti? A maioria dos cristãos está perdendo a batalha para a sua própria vontade. Esse é o nosso inimigo que precisa ser vencido. Vamos ficar de pé. A tua vontade vai te levar para longe de Deus. Não faça ela.